E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bizi, o seu professor de matemática, que vai te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga de sargento das Forças Armadas. Nessa aula de hoje, estudaremos progressão aritmética, a famosa PA, e que tem um foco nas questões que caíram nos últimos exames de sargento do Exército, Aeronáutica e Marinha. O que é PA? PA é uma sequência que pode ser crescente ou decrescente, mas ela vai crescer ou decrescer sempre de uma forma constante. Exemplo, o número 2, 5, 8 é uma PA. Por que uma PA? Porque de 2 para 5 e de 5 para 8 você está aumentando 3. Quer dizer que a minha razão é 3. O que é razão? A razão é o valor, a forma que essa PA está crescendo ou decrescendo. No nosso caso, 2 para 5, 5 para 8, cresce 3. Então, nossa razão é igual a 3. É possível determinar o sexto termo da sequência? Sim. O que eu vou fazer? Eu vou somar. 8 mais 3, 11, vou somando até achar o sexto termo. Agora, o sexto termo é fácil, mas se ele pedisse o milésimo termo, não daria. Então, a gente tem que lembrar da fórmula. Mas calma, vou definir primeiro essa fórmula. Mas como vamos definir a fórmula ou a relação para achar determinado termo? Nesse nosso exemplo, eu quero o sexto termo. Então, eu vou ter a 1, que é o primeiro termo, que é 2. O segundo termo, que é 5. O terceiro termo, que é 8. Aí eu vou ter a 4, a 5 e a 6. O primeiro termo é 2. Vai crescer sempre de 3 em 3. Vou somar 3. Vou somar 3. Vou somar 3 e vou somar 3. Repare, eu tenho 6 termos, mas entre o primeiro e o sexto só vão ter 5. Então, vamos definir assim. O termo que eu quero achar, o AN, é igual ao primeiro termo mais o número de termo menos 1 vezes a razão R. Não quero achar 6, então a 6 é igual a 1 mais n menos 1, que no caso é 6, menos 1 vezes a razão. Vou substituir os valores agora. Então, a 6 é, que é 1, 2, mais 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. Então, o que é um sexto termo? Vai dar 17. Como nós acabamos de definir o termo geral da PA, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, começando pelo primeiro, eu posso achar qualquer termo dessa PA. E temos a segunda relação, que é a soma dos termos da PA, onde Sn, a soma dos n termos, é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2, onde Sn é a soma dos n termos, é uma soma finita. Eu quero 10 termos, então vai ficar S10 igual a 1 mais a 10 vezes 10 sobre 2. Vamos fazer um exemplo? Em uma PA, temos o 2, 8 e o último termo, 38. Determine o número de termos e a soma de todos os termos da sequência. Como nós acabamos de definir o termo geral da PA, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, começando pelo primeiro, eu posso achar qualquer termo dessa PA. E temos a segunda relação, que é a soma dos termos da PA, onde Sn, a soma dos n termos, é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2, onde Sn é a soma dos n termos, é uma soma finita. Eu quero 10 termos, então vai ficar S10 igual a 1 mais a 10 vezes 10 sobre 2. Vamos fazer um exemplo? Em uma PA, temos o 2, 8 e o último termo, 38. Determine o número de termos e a soma de todos os termos da sequência. 38 é o último termo, vou chamar de AN. E o primeiro termo é 2, vou chamar de A1. 2 para 8, quanto cresceu? Cresceu 6, quer dizer que a minha razão é 6. E pede-se para determinar o número de termos. Então, ele quer o número de termos é n. Vai ficar AN, que é igual a 1, mais n menos 1 vezes a razão. AN 38 igual a 2 mais n menos 1 vezes 6. Vou fazer a distributiva. Vai ficar 38 igual a 2 mais 6 vezes n, 6n menos 6. Vou resolver esse termo aqui. Repetindo, o 38 vai ficar. Repito o 6n e faço a operação. 2 menos 6, que é menos 4. Logo, se 38 é igual a 6n menos 4, temos que 6n menos 4 igual a 38. Se é diminuindo, passo para o outro lado somando. 6n igual a 38 mais 4. 6n igual a 42, passo dividindo, que é n, 42 sobre 6. Então, n, 7, quer dizer que tem 7 termos.
e o 38 é o A7. Ele quer agora a soma. Que a soma seria a soma de todos os termos, seria a soma dos 7 termos. Posso achar um por um e somar ou pela forma, que seria A1 mais AN vezes N. A1 é o primeiro termo, que é 2. AN é o último termo, que é 38. E N são o valor, a quantidade de termos que tem essa PA, que são 7. N é 7 sobre 2. 2 mais 38, 40, vezes 7 sobre 2. Então, esse 7 vai ficar 40 vezes 7, 280 sobre 2. Logo, a soma dos 7 termos vai dar 140. Repare a nossa PA. É o mesmo exemplo da PA utilizada na questão anterior. 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. É uma PA crescente. Está crescendo quanto? 6. Quer dizer que minha razão é 6. Trouxe essa sequência destrinchada para explicar uma propriedade de PA. Temos aqui o 20, que é o termo do meio. Repare, ao somar os extremos, 2 mais 38, 40. Se eu dividir por 2, dá 20. 8 mais 32, 40. Divido por 2 dá 20. 14 mais 26, 40 por 2 dá 20. Então, toda vez que eu somar os extremos, dividir por 2, vai dar sempre o termo do meio. Então, lembre, se eu tiver A1, A2 e A3, qual a propriedade? A soma dos extremos dividido por 2 dá o termo do meio. Valeria para qualquer PA. Para esse próximo exemplo, temos o seguinte. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quanto quilômetros percorrerá em 6 horas? Olha só, ele não quer quantos quilômetros vai percorrer na sexta hora. Ele quer saber quantos quilômetros percorrerá em 6 horas. Então, vou ter que achar a soma das 6 horas. A1 é 40, A2 é 34, A3, A4, A5 e A6. E ele quer a soma de todos os termos. É uma questão tranquila, não precisa de fórmula. Poderia achar uma por um e somar, o resultado vai ser o mesmo. Mas vou fazer pelas relações para ficar mais rápido. Que a razão é uma PA decrescente, então é menos 6. Ele não quer saber quantos quilômetros percorrerá em 6 horas, então ele quer a soma dos 6 termos, que vai ficar 1, mais a N, só que são 6, A6, vezes 6 sobre 2. Vamos achar o sexto termo, então A6 é igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão. A6 é igual a 1, 40, mais 6 menos 1, vezes a razão, que é menos 6. A6 é igual a 40, 6 menos 1, 5, vezes menos 6, menos 30. Quer dizer que A6 deu 10. Só que eu não quero o A6, o sexto termo. Eu quero saber quanto ele percorreu em 6 horas. Vou somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Só que eu vou fazer pela relação. A1, que é 40, mais o sexto termo, que é 10, vezes 6 sobre 2. Então, a soma do total de quilômetros percorridos em 6 horas vai ficar 40 mais 10, 50 vezes 6 sobre 2. 50 vezes 6, 300 sobre 2 dá 150 quilômetros. É uma questão tranquila, tem que ter cuidado apenas na interpretação. Se ele quer quanto ele percorreu na sexta hora ou em 6 horas, no caso, total de horas. Tenho que achar a soma dos 6 termos da PA. Para essa próxima questão, temos um maratonista está treinando e percorre no primeiro dia 2 km. E no dia subsequente, sempre percorre 3 km a mais que o dia anterior. Sabendo que no final de N dias percorreu 57 km, determine quanto N dias durou o treinamento. O que nós temos? O primeiro dia, ele percorreu 2 km. A razão aumenta sempre em 3, mais 3. E que no final de N dias percorreu 57 km. Quer dizer que a soma dos N termos vai dar 57. Sei que SN, né, A1 mais AN vezes N sobre 2. N não tenho, mas sei que SN deu 57. A1 dá 2, mais AN vezes N sobre 2. E agora, tenho duas incógnitas, o AN e o N. Mas eu sei que o AN pode ser escrito assim, ó, AN, né, A1 mais N menos 1 vezes R. Então, AN é igual a 1, que é 2, mais N menos 1 vezes 3. A N é igual a 2 mais, aplico a distributiva, vezes 3, 3 vezes N. E 3 vezes menos 1 vai ficar 3N menos 3. A N é igual a 2 menos 3, 3N, 2 menos 3 dá menos 1. Vou substituir no lugar de AN. Calma, vou agitar um pouquinho aqui. Coloco 1 aqui e faço cruz credo. O 2 passa multiplicando. Vai ficar 2
2 mais AN vezes N igual a... O 2 passou multiplicando. 57 vezes 2, 57 vezes 2 dá 114. E esse 1 aqui passou multiplicando, não vai atrapalhar. E vou substituir agora, porque eu fiz isso para enxergar melhor, para simplificar os meus cálculos. Substituo agora no valor de AN, que é em 3N menos 1. Vai ficar 2 mais 3N menos 1 vezes N igual a 114. Eu não precisava colocar esse parêntese. No lugar de AN, ó, substituir por 3N menos 1. Como eu estou usando parênteses, usei aqui um colchete. Não precisava disso. Só estou mostrando a vocês que toda vez que eu vou substituir, tem que ter muito cuidado com os sinais. Como aqui é o mais, não atrapalha. Vai ficar 2 mais 3N menos 1, todo mundo, vezes N, que é igual a 114. Quanto é que vai ficar aqui? 2 mais 3N menos 1, vezes N igual a 114. 2 menos 1 dá 1. Vai ficar 3N mais 1 vezes N igual a 114. 3N mais 1 vezes N igual a 114. Aplica a distributiva. 3N vezes N dá 3N ao quadrado. 1 vezes N mais 1N. Passo 114 para o outro lado, menos 114. Isso tudo é zero. É uma equação de segundo grau. Posso resolver por delta básica e vou resolver por delta básica. Delta é B ao quadrado menos 4AC. A é 3, B é 1 e C é menos 114. Vai ficar 1 ao quadrado menos 4A vezes C. Delta é igual a 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes menos 114 dá mais 1.368. Somando, o delta é 1.369. E o básico era o valor de x, que nesse caso está trabalhando com n. Então, o que é n? n é menos b, k, menos b, b é 1. Mais ou menos a raiz de 1.369, que eu já calculei, dá 37, sobre 2 vezes A. E A é 3. Então, n vai ficar menos 1, mais ou menos 37 sobre 6. Vou ter dois termos, o N1 e o N2. Vou ter que fazer um com mais e outro com menos. Vou achar dois valores para N. Lembrar que N, como é o número de dias, o número de termos, tem que ser positivo e número inteiro. Primeiro aqui, vou fazer o N1. O N1 ficou igual a menos 1 menos 37 sobre 6. N1 ficou igual a menos 38 sobre 6, não vou nem usar porque é negativo. E outro valor do N2 é igual ao quê? Menos 1 mais 37 sobre 6. 37 menos 1 dá 36 sobre 6, quer dizer que N2 vai dar 6. Então, vão ser quantos dias? Vão ser 6 dias. Lembrando uma questão um pouco trabalhosa, mas lembrar o que utilizamos, o que a questão deu e o que utilizamos. A questão deu o SN, a razão e o A1. Tive que substituir nas relações e cair na equação de segundo grau. Eu tenho que lembrar. Chegamos assim ao final da nossa revisão de matemática para os concursos sargento das Forças Armadas. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha. E um forte abraço.